Boa noite, filhos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horário você está vendo. Seguinte, uma aluna minha tem me pedido uma aula sobre trabalho e essa aqui vai ser a videoaula que ela pediu, beleza? Ela pediu para eu resolver essa questão que caiu, eu acho que foi no vestibular da UEA, o SIS. E aí a ideia é o seguinte: um pequeno motor emprega 400 joules, eu vou pegar aqui o marca-texto, 4.000 joules de energia para erguer um objeto a uma altura de 4 metros. E aí, o que eu quero que vocês visualizem nesse problema? O que é o problema em si? Aí eu vou te recomendar sempre fazer um esqueminha para entender o que o problema está te pedindo, tá? E aí você tem que imaginar um objeto qualquer e está preso aí num sistema ligado a um motor. E aí esse motor, quando ligar, ele vai levantar esse objeto. E aí, é claro, né, nesse processo de levantar, ele vai subir uma determinada altura que ele fala que é 4 metros. Beleza? Essa é a nossa situação problema. E o que você deve considerar? Existe uma força peso puxando para baixo e existe a força do motor puxando para cima, tá? E essas forças se equilibram, tudo bem? Ó, como a velocidade de ascensão do objeto é constante, velocidade constante, a gente já vai considerar sobre isso, a gente vai conversar sobre isso. E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, uma informação que você já deve ter na sua cabeça. A gente vai ter que calcular a massa desse objeto. Mas beleza, o objetivo desse vídeo não é só resolver essa questão, é conhecer, abordar um pouquinho o conceito de trabalho, beleza? Lembrando, essa é uma aula introdutória, vai ser na verdade o início de uma playlist de energia. E eu vou fazer outras videoaulas sobre esse assunto, tá? É só introdutório e é natural que você tenha algumas dúvidas no final da aula, tá? E aí é o seguinte, para definir trabalho, eu peguei a referência de um dos melhores livros que eu já li, que é, eu acho que é Paul Hewitt. Eu não sei inglês muito bem, mas eu acho que é assim que lê o livro dele. E o livro dele vai estar na descrição desse vídeo aqui para você fazer download, tá? Um dos melhores livros que eu já li, de física, inclusive. E ele diz que trabalho é um esforço exercido sobre algo que fará a sua energia variar. Esse conceito faz muito sentido para mim, só que talvez o conceito de energia e esforço seja um pouco vago para você. Então eu vou só remodelar essa frase para que fique um pouquinho mais clara e a gente aborde mais conceitos, tá? Olha só, trabalho, eu quero que você pense que é a energia aplicada por uma força para mover alguma coisa, tá? Ou seja, para existir trabalho tem que existir força e tem que existir movimento simultaneamente, tá? E aí, o que eu quero que você considere sobre energia? Energia é uma grandeza medida em joule. Então, mediu em joule ou mediu em caloria, que a gente ainda vai abordar, é energia, tá? E energia está sempre associada com o movimento, beleza? Força, vão existir várias fontes de força, tá? Vários corpos aplicando força. E aí, força vai ser medida em Newton. Sempre que a gente falar em força, a gente vai poder contextualizar com a segunda lei de Newton. E quando a gente falar em mover, a gente está falando de mudar de posição. A gente está falando de velocidade, de aceleração, tudo bem? E aí, vocês vão ver como tudo isso consegue se associar. Eu vou propor um exercício bem simples e bem direto sobre cálculo de trabalho, tá? Ó, calcular o trabalho de uma força de 2 newtons para deslocar um bloquinho de 10 metros, tá? Por 10 metros. Isso aqui é uma informação de distância, tá? Ou seja, se tem movimento, ele vai percorrer uma distância. E esse 2 newtons aqui é a informação de força, tá? O que eu quero que você imagine? Um bloquinho, aí eu vou empurrar esse bloquinho, tá? Numa determinada direção. E aí ele vai percorrer uma determinada distância. Esses 10 metros é a distância que o bloquinho percorreu. Essa setinha representa a força que eu apliquei nesse objeto. Beleza? E aí, se eu for querer calcular o trabalho vai ser calculado por esse produto. Força vezes deslocamento. Lembrando, essa é uma aula introdutória e vai ser possível aprofundar nisso daqui. Beleza? E aí, se a gente for calcular o trabalho vai ser igual. Onde tinha a força, eu vou pegar aqui de 2 newtons. Onde tinha a distância, 10. 2 vezes 10 vai dar 20. E aí, força era medida em newton, né? E a distância é medida em metro. Então, a minha resposta seria 20 newton metro. E isso seria a unidade de trabalho, de energia, tá? Só que você vai ver que ninguém usa essa unidade. O que a maioria das pessoas usa é o joule, tá? Então, o trabalho seria igual a 20 joules.
E a gente consegue representar esses joules só pela letra J, tá bom? Então, 20 joules, tá? A gente leria assim. Então, entendeu como calcula, entendeu das grandezas que trabalhos são dependentes, a gente vai voltar para a questão e tentar resolvê-la só com essa ideia aqui, beleza? Vamos lá. Lembrando, se tu tiver alguma dúvida, comenta aí nos comentários e aí eu tento deixar o vídeo ainda mais instrutivo para ti. Vamos voltar para a questão. Um pequeno motor emprega 4.000 joules de energia para erguer um objeto por uma altura de 4 metros. Bora circular esse 4.000 joules. Este é o valor do trabalho. E bora circular esse 4 metros. Essa é a distância que o objeto percorre. Bora escrever aqui a nossa... outro número importante, esse 10 metros por segundo ao quadrado. A gente escreve a expressão de trabalho. 4.000 joules, a gente sabe que é o trabalho. Beleza, a gente tem. A gente tem distância também, 4 metros, beleza. O que a gente não tem é esse like que tu ainda não colocou no vídeo. Coloca logo o like aí, deixa de ser assim. A gente também não tem a força, tá? Ficou um vazio ali na expressão, beleza? E detalhe, ele nem tá perguntando a força, né? Ele tá perguntando a massa. Mas como a gente tem a expressão do trabalho quase completa, a gente vai explorar essa dúvida aqui, tá? Essa grandeza de força com o que a gente tiver no texto, tá? A gente tem outra informação importante no texto, tá? Que a velocidade de ascensão do objeto é constante. Olha só, se a velocidade é constante, a aceleração é zero, tá? O que significa isso? A aceleração é variação de velocidade pelo tempo. Se a velocidade não está mudando, ou seja, se a velocidade é constante, a aceleração tem que ser zero, beleza? Comenta se isso não ficou claro o suficiente, tá? E aí, tendo a aceleração da gravidade zero e a gente quer explorar força, a expressão que associa força e aceleração é a segunda lei de Newton. Olha só, desenvolvendo aqui o problema do trabalho, a gente tem 4.000 joules de trabalho, né? A distância 4 metros, a gente tem esse vazio bem aqui. E como é o motor aplicando essa força, essa é a força do motor, tá? A gente vai aplicar a segunda lei de Newton considerando que tem a força do motor para cima e a força peso para baixo, tá? Considerando também que se a gente sabe que a aceleração é zero, a gente vai ter zero aqui desse lado da igualdade, tá? Mais um pequeno detalhe, força resultante. Ainda está pendente aqui no canal uma videoaula sobre as leis de Newton, tá? Então, se houver demanda, eu vou produzir essa aula, tá? Força resultante. Eu vou somar todas as forças que estão sendo aplicadas verticalmente. E as forças que são aplicadas é força do motor para cima e força peso para baixo, tá? Então, como elas discordam, elas têm sinais diferentes. E eu sei que quando eu somar essa influência das forças, isso vai ter que dar zero. E o que eu posso concluir disso é que se eu passar a força-peso para o outro lado da igualdade, força-peso e o força do motor vão ser iguais. O que eu posso fazer agora? Eu sei que peso é calculado pelo produto de massa pela gravidade. Então, olha só, aonde eu tinha no problema força do motor, eu vou ter o produto massa pela gravidade. Eu vou substituir ali aonde está a força do motor, beleza? Massa pela gravidade, e detalhe, eu sei que a gravidade é 10 metros por segundo, tá? Só para te situar direitinho, esses 4.000 é o valor do trabalho, que está bem aqui, beleza? Esses 4 metros está bem aqui informado, que é a altura que sobe esse objeto, tá? E esse 10 metros por segundo ao quadrado vai entrar aqui no lugar da gravidade, beleza? Então a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E detalhe, se a gente está procurando massa, a gente já tem massa aqui na nossa expressão, tá? A gente pode cortar aqui, 0 com 0. Eu vou reescrever a expressão e eu vou passar esse 4 que está multiplicando por outro lado dividindo, tá? E aí 400 por 4 vai dar 100, tá? 100 kg. Essa é a resposta da questão, beleza? 100 kg. E aí, olha só, filhos. Essa é uma videoaula de primeiro ano, tá? E aí talvez você não lembre de alguns conceitos. E os conceitos que você não lembrar, eu gostaria que você colocasse aí nos comentários, tá? Lembre-se de curtir o vídeo se você gostou, se ficou um pouco mais claro o conceito de trabalho para você. E lembre-se de recomendar a videoaula que vai te atender bem, tá? O tema, o problema, a questão, tá? E grande abraço para Yasmin, que recomendou a questão que eu resolvi nessa videoaula, beleza? Grande abraço, filhos, e até a próxima aula.